A Justiça de Ribeirão Preto pronunciou os acusados Luiz Garnica e Elizabeth Arrabassa pela morte da professora Larissa Rodrigues. Os dois serão levados à júri popular. O Gustavo agora ao vivo tem mais informações. Gustavo, conta pra gente agora em mais detalhes como que o juiz chegou aí a essa decisão. Olha só, Valentim, essa decisão aí partiu do juiz José Roberto Bernardi Liberal e ele diz aí no documento, na expedição aí da Justiça, que há indícios suficientes contra o marido, Luiz Garnica, e também contra a sogra da professora, portanto, Elizabeth Arrabassa. Eles devem responder por feminicídio, por motivo torpe, uso de veneno sem chances de defesa da vítima, e o Luiz ainda tem um acréscimo de responder por fraude processual. Os dois vão permanecer presos preventivamente até o julgamento, outra decisão aí definida pelo juiz liberal. Além disso, o juiz pediu a instauração imediata de inquérito policial para a apuração do crime de falsidade ideológica sobre Letícia Laurindo, amante de Luiz Garnica, na época do crime, e também das duas testemunhas que assinaram um documento, reconhecido em cartório de união estável. São eles Pedro Prete Varandas, que é ex-namorado de Letícia, e a Gilvânia Nunes dos Santos, amiga de Letícia. Portanto, teriam ajudado ela com esse documento aí, que não estava condizendo à realidade, e também devem ser investigados junto com a Letícia, amante do Luiz Garnica. Nós entramos em contato com o advogado de defesa de Letícia Laurindo, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Não conseguimos também localizar as defesas dos dois novos investigados. Já o assistente de acusação da família da Larissa, o advogado Matheus Fernando, disse à nossa produção que o pai dela recebeu a notícia do júri popular emocionado, mas nada vai trazer, claro, a filha dele de volta. A defesa do médico Luiz Antônio Garnica, o doutor advogado Júlio Mocin, ainda não se posicionou. Já a defesa de Elizabeth Arrabassa conversou conosco mais cedo e trouxe, inclusive, informações, porque a Elizabeth já teria sido, inclusive, comunicada a respeito desta decisão de que ela vai à júri popular pela morte da Larissa Rodrigues. Vamos ver o que disse o defensor. A Elizabeth ficou muito decepcionada com a sentença. Nós acreditávamos, tanto nós quanto ela, lembrando que ela sempre negou qualquer tipo de participação, então a gente acreditava que ela seria impronunciada, mas a justiça entendeu de forma diversa. Então ela ficou ficou muito abalada por essa decisão, mesmo porque ela continuará, ainda nessa fase recursal, continuará presa. A defesa vai apresentar dentro do nosso prazo legal, o recurso competente, para que o Tribunal de Justiça reanalise, na verdade, todos esses fatos, todas essas provas que a defesa produziu, e, pelo contrário, o que o Ministério Público deixou de apresentar, O Ministério Público trabalha tão somente, a acusação trabalha tão somente com meros indícios, com supostos fatos. Já a defesa conseguiu comprovar, não só na parte de investigação, mas também durante a instrução processual, na fase judicial de primeira instância, que não houve nenhum tipo de participação pela Elizabeth, seja no envenenamento, seja o envenenamento a conta-gotas, como o Ministério Público quis demonstrar. Então, pelo contrário, as provas demonstram que a Elizabeth não teve nenhuma responsabilidade nesse fato. Durante a instrução processual, a Letícia foi uma das testemunhas ouvidas pela Justiça, e foi questionada a ela se ela vivia união estável com o Luiz. E ela foi bem enfática ao dizer que não, eles não viviam em uma união estável. Quando do interrogatório do juiz, foi questionado também ao Luiz se ele vivia em união estável com a Letícia, e ele também negou. Ambos foram enfáticos nessa negativa. Só que a Letícia, para tentar ingressar na unidade prisional, ela criou um documento, ela assinou um documento na presença de duas testemunhas, que são essas outras duas pessoas que constam na sentença, alegando que ela vivia em união estável com o Luiz. Ou seja, ela ali com o dever de dizer a verdade quando do depoimento dela como testemunha, ela alega que não estava em união estável. E aí ela... E aí a gente vai relembrar um pouco agora, a respeito
deste crime que chocou não só aí a nossa região, mas todo o Brasil, né? A Elizabeth e o Luiz, então, eles são acusados pela morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues. Esse crime aconteceu ainda lá no mês de março, né, deste ano, em um apartamento aqui na Zona Sul, onde inclusive eu estou agora, né, em que a Larissa e o Luiz moravam. Durante as investigações, o laudo toxicológico apontou que Larissa foi morta envenenada por chumbinho e, de acordo com a denúncia do Ministério Público, que foi então acatada e aceita pela Justiça, Luiz é o mandante do crime e Elizabeth executora. A motivação seria financeira, já que Larissa descobriu a relação extraconjugal que o Luiz tinha com a Letícia, a amante dele, né, e ela teria pedido o divórcio. O médico, que segundo a promotoria, aí tem o interesse em manter o namoro, né, com a amante, não queria romper o casamento e evitar, claro, a divisão dos bens. Eu vou trazer alguns detalhes a mais aqui a respeito desta decisão do juiz liberal, para a gente entender um pouquinho melhor, né, no que se baseou essa decisão da Justiça, né? Como eu já disse, os réus aí pronunciados, indicados para o júri popular, temos aí o Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça, como vítima a Larissa Rodrigues, né? E o fato principal apontado aí pelo MP, segundo essa denúncia, né, como eu disse, foi especialmente realizada aí a morte da Larissa lá ainda no dia 21 de março de 2025, né? E os acusados teriam o que feito para provocar essa morte, segundo esse documento emitido pela Justiça? Ministrado veneno à vítima, causando então, claro, a morte dela, agido com intenção de matar, né? E atuando juntos, né? Então, inclusive o que disse aí o advogado de Elizabeth Arrabaça, né, não condiz com a decisão do juiz, de que ele diz, o defensor, de que eles não teriam agido em conjunto, mas, segundo a Justiça, sim, os dois agiram aí com a intenção de matar a Larissa. E o juiz destaca, por que isso? Existem indícios de que a vítima passou mal, né, após ingerir alimentos que recebeu de Elizabeth dias antes da morte, né, inclusive com depoimentos de diversas testemunhas que reforçam suspeitas sobre, inclusive, a participação dos dois. Em relação às qualificadoras, como eu disse, além das qualificadoras que eu citei agora há pouco, são múltiplas qualificadoras. Quais são elas? Olha só, é uma série de qualificadoras aí dentro do feminicídio: motivo torpe, emprego de veneno, meio insidioso e cruel, dissimulação, meio que dificultou a defesa da vítima, claro, o feminicídio, tornando o homicídio um feminicídio, e a violência doméstica e familiar. E o magistrado frisa por várias vezes aí neste documento que não tem dúvidas a respeito de todas essas qualificadoras e por isso eles devem ir a júri popular, né? A questão da fraude processual, como nós já dissemos, o juiz indica que somente o Luiz deve responder, né, em relação a esse tipo de crime. Elizabeth não deve responder a respeito da fraude processual. E aí, a defesa, a gente já disse que tem vários argumentos aí, inclusive que foram elencados dentro desse processo, né, nas audiências de instrução. E aí, as defesas, tanto da Elizabeth e do Luiz, pediam anulação de provas, reconhecimento de ilicitude, impronúncia por falta de indícios, provas, né, e restituição de bens apreendidos. E o juiz, olha só, negou todos os pedidos, afirmando que as provas questionadas são lícitas. Todas as provas aí relacionadas, tanto pela Polícia Civil como pela promotoria, foram importantes e indicam sim a autoria destas duas pessoas. E aí, mantém, justamente por tudo isso que eu já comentei, a prisão preventiva dos dois, porque existem indícios de autoria, o crime é de extrema gravidade e há risco concreto, né, de fuga, tanto do Luiz como da Elizabeth. E a liberdade poderia colocar a sociedade em risco. Eles, na rua, poderiam colocar outras pessoas em risco. E aí, tem também a questão das providências determinadas em relação a Letícia, né? E também a esta outra pessoa, essas duas outras pessoas aí que assinaram com ela este documento, né? Indicando então o juiz a falsidade ideológica por parte da Letícia e destas duas pessoas, um ex-companheiro dela e uma amiga. Os três devem ser investigados em inquérito policial. E aí, então, o juiz conclui em relação a Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça que agora devem ir ao tribunal de júri pelos homicídios, então, pelos crimes homicídio qualificado e feminicídio com múltiplas qualificadoras, todas aquelas que eu elenquei, claro, além da fraude processual aí no caso do Luiz, e determinou que ambos permaneçam presos, mais uma vez, de forma preventiva. Então temos aí mais uma etapa deste caso, Valentim, inclusive nós, a Record, deu em primeira mão lá na época,
cobrando investigações e depois trazendo todo o desdobramento que aconteceu aí em relação à Larissa e depois, como você já comentou, né, teve também em relação à Natália Garnica, que é um outro caso, né, relacionado também a Elizabeth Rabassa. Elizabeth Rabassa, então, além de ser acusada de ter matado a nora, também é acusada de ter matado a própria filha e tem outras ocorrências também aí em investigação em relação a outros casos em que ela estaria envolvida também, Valentim. É um enredo, Gustavo e amigos de casa, que a gente falasse, né? Quando a Record entrou no caso lá atrás, a primeira emissora que encontrou algo de errado nessa história, né, na morte da Larissa, foi a Record. Né? E na época, até o Luiz, a Elizabeth ficaram revoltados contra a emissora, onde já se viu suspeitar de alguma coisa. E agora, né, nós chegamos a uma fase onde a própria justiça, né, o júri popular, vai decidir o futuro deles de um enredo que é assustador. Né? E a gente lembrou muito bem, fora isso, a morte da esposa, a morte da nora, ainda tem a morte da filha, a morte da irmã, né, da Beth e do Luiz. Mas o advogado da Beth ainda falou um outro trecho sobre essa questão da participação da amante do Luiz Garnica ainda nesse caso. E a gente tem esse outro trechinho que eu vou convidar o Gustavo e você que está em casa a também acompanhar com a gente. Vamos lá. Durante a instrução processual, a Letícia foi uma das testemunhas, né, levadas, ouvidas pela justiça, e foi questionada a ela se ela vivia união estável com o Luiz. E ela foi bem enfática ao dizer que não, eles não viviam em uma união estável. Quando do interrogatório do juiz, foi questionado também ao Luiz se ele vivia em união estável com a Letícia. E ele também negou, ambos foram enfáticos nessa negativa. Só que a Letícia, para tentar ingressar na unidade prisional, ela criou um documento, ela assinou um documento na presença de duas testemunhas, que são essas outras duas pessoas que constam na sentença, alegando que ela vivia em união estável com o Luiz. Ou seja, ela ali com o dever de dizer a verdade quando do depoimento dela como testemunha, ela alega que não estava em união estável. E aí ela apresenta um documento, ela cria um documento alegando que ela estava em união estável. Então, o juiz fez esse pedido de instauração de inquérito, né, para que investigue essa prática da falsidade por ela e também pelas duas testemunhas que assinaram esse documento juntamente com ela. Um documento que foi, inclusive, reconhecido firme em cartório e posteriormente apresentado na unidade prisional onde o Luiz se encontra preso.